fazendo experiência no início. Muito bom. Bom, pessoal, hoje a gente está começando um projeto novo, que é um projeto de podcast falando sobre questões sobre empreendedorismo, todo o mundo, né? Esse mundo em volta do empreendedor, do abrir um negócio, do começar uma carreira. E aí o nosso primeiro tema foi justamente dicas para a gente falar um pouco sobre esse processo de início de carreira, esse processo de início de aventura no mundo empreendedor. Para falar um pouquinho sobre isso hoje, veio aqui o Lincoln, que é um terapeuta que atende pessoas na área de profissionais e que veio trazer para a gente questões pessoais que podem, né, implicar de alguma forma nesse processo. Eu pessoalmente sou super fã do trabalho dele, tem uma série de motivos para acreditar que nós teremos excelentes dicas hoje. E temos também o Horácio, empreendedor, né, trabalha aí na área de marketing digital, né, Horácio? Professor universitário, cara fantástico. Eu tô aqui riquíssima de conteúdo e assim, hoje a gente vai trazer dicas pautáveis, palpáveis do dia a dia, com experiências nossas dentro desse contexto, para trazer para vocês uma forma mais fácil de começar esse mundo empreendedor aí. Bom, pessoal, a ideia é a gente falar um pouquinho a respeito das questões que englobam, né, as deficiências, necessidades que a gente tem, às vezes limitações para começar um negócio, para entrar no mercado de trabalho, aquela transição que a gente tem de um mundo onde as coisas chegam até a gente e onde a gente precisa buscar, né, a gente precisa se desafiar o tempo todo. E nós três sabemos o que é um mundo empreendedor, né? E como que ele pode ser às vezes até covarde, vamos dizer assim. Mas também é incrível, desafiador, divertido, gratificante. Toda vez que você alcança alguma coisa bacana, é muito gratificante você ver que você recebeu um resultado legal. E assim, eu entendo, até pela experiência de vida, de trabalho que eu tenho, como algumas limitações emocionais, familiares, comportamentais podem ser grandes barreiras e barreiras invisíveis, né? A gente não percebe que essas barreiras estão acontecendo até que a experiência de vida, o tempo passa e a gente perceba como detalhes pequenos podem nos atrapalhar. Sim. Um detalhe que eu assim, passei por muita coisa e percebi, que aí assim, Horácio participou inclusive de boa parte desses desafios, é que assim, como que uma boa comunicação implícita até às vezes pode fazer diferença nesse começo, nesse início, e quais são assim as principais dificuldades que a gente tem, dificuldades que às vezes a gente nem sabe que tem. Muitas delas a gente não sabe que tem, a gente não percebe que tem. E a diferença de você ter um profissional, ter alguém para poder te apontar esses limites, essas barreiras, o quão difícil, quão fácil pode se tornar esse processo, né? Eu vou começar, Lincoln, te dando assim um ponto para você nos avaliar, porque assim, quando a gente chega no mercado de trabalho, ou quando a gente pensa em ir para o mercado de trabalho, seja como autônomo, ou seja como CLT, né, vamos dizer assim, nós vamos para o mercado de trabalho e a gente fica meio perdido sem saber exatamente o que a gente está buscando, né? Nós vamos buscar ali realização de um sonho, nós vamos buscar ocupar o nosso tempo, vamos buscar responder a expectativa da família. Certo. E um detalhe que eu observei muitas vezes, a última coisa que a gente realmente está buscando quando a gente vai no mercado de trabalho é progredir financeiramente e a sensação de realização própria. Muitas vezes essa realização é de outras pessoas, né? Tá, você está falando que a pessoa não está buscando a realização financeira? Não porque entendi. assim, quando muitas pessoas, eu vejo muita gente formar aí para o mercado de trabalho, certo. E aí quando ela vai buscar isso aí, vai para o mercado de trabalho ou como autônomo, até para abrir uma empresa, às vezes ela está buscando uma realização no sentido de corresponder à expectativa da família, ou buscar, principalmente as mulheres, eu vejo cometer muito esse erro, elas buscam trabalhar ou buscam abrir um negócio para se sentirem úteis ou para fugir às vezes de algumas responsabilidades familiares. Certo. E outras questões. Poucas vezes eu vejo a pessoa começar entendendo que um negócio é feito para que você lucre, né? É aquela história de fazer com amor, mas não por amor. Então, assim, baseado nessa perspectiva,
Quais são os sinais que a gente pode observar e a pessoa pode buscar, né, observar nela mesma, que são sinais de que ela está buscando corresponder expectativas de terceiros, não as próprias expectativas? Tá, muito bom. Pessoal, tudo bem? Então, interessante que ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele falou comigo assim, que se ele pudesse dar um presente para si, 15 anos atrás, ele daria para si o conhecimento de si mesmo. Achei isso muito interessante. Muitas vezes a gente passa uma vida toda, e aí quando você vai chegar aos 30, 35, 40 anos, você fala assim, não era nada daquilo que eu imaginava. Por quê? Eu costumo dar um exemplo de que nós somos como uma boneca russa. Nós somos camadas sobre camadas. E mesmo que a gente não esteja vendo essas camadas, as camadas estão lá. Ou seja, 90% de tudo aquilo que a gente decide não está no campo do nosso consciente. Nós estamos tomando decisões de maneira inconsciente, baseado no nosso sistema, o sistema que roda em nós. E esse sistema é o nosso sistema de crenças. E como que a gente desenvolve esse sistema de crenças? Através das experiências que a gente teve ao longo da vida. Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender é: quem sou eu? Porque se a pessoa não se conhece, ela não sabe nem para onde está indo. Ela pode ter uma noção, assim, eu gostaria de fazer isso, mas o porquê você está fazendo, o que isso vai impactar na sua vida, aonde você não deveria ir. E aí dentro dessa questão assim, que geralmente as pessoas falam assim, eu não sei, eu fiz uma faculdade, eu já fiz alguns cursos, mas eu não sei dizer naquilo que eu realmente sou bom. A pessoa não consegue ter essa firmeza. E eu falo que isso nasce com a gente. A gente já nasce bom para alguma coisa. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo. Uma pessoa que nasce com 1,45 m, ela dificilmente vai ser um grande jogador de basquetebol. Então cada pessoa, ela tem uma potencialidade. Quando você olha, por exemplo, na escola da minha filha agora, eles estão dividindo as turmas em 3 tipos de classe. Eu achei isso extraordinário. Por quê? Porque, por exemplo, o pessoal que é da área da matemática fica na turma beta. O pessoal que é da área de relacionamento, eu achei isso extraordinário. Pessoas que eles são bons em se relacionar, aí eles são da turma gama. E o pessoal que é bom na parte de linguística, de letras, é da turma alfa. E eles potencializam aquilo dentro de determinada turma. Os meninos também estão na universidade. Exatamente. E isso vai fazer com que, quando a pessoa ela se depara com o mercado de trabalho, ou ela vai iniciar um negócio, ou ela vai iniciar uma carreira, ela esteja um pouco mais pronta para, respondendo a sua pergunta, saber quem é ela e se aquilo que ela está tentando executar tem a ver consigo ou tem a ver com alguma outra pessoa. Porque se não conecta comigo, se eu não consigo conectar o meu coração naquilo, se eu estou fazendo uma função que eu falo, cara, eu estou fazendo isso aqui, mas não é o que eu gosto. Por exemplo, eu trabalhei ao longo de muitos anos na área da produção musical. Hoje a gente tem uma empresa de audiovisual, mas eu trabalhava com produção musical quase que exclusivamente. Era algo que eu gostava de fazer, mas não era algo assim que eu passava horas fazendo assim de maneira tranquila, de maneira fluida, diferente do que é hoje quando eu estou no consultório atendendo. Eu passo o dia todo atendendo e é como se eu não estivesse trabalhando. O peso é menor, né? O peso é muito menor. Alguém, esses dias eu atendi uma pessoa, ela virou e falou assim, uma amiga, né? Ô meu amigo, agora você achou seu propósito. Seu propósito de vida é fazer isso aqui. Porque eu olho para você, parece que você está brilhando, assim, parece que você está iluminado. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo para agradar ninguém. Eu estou fazendo aquilo porque aquilo se conecta tanto com quem eu sou que eu simplesmente fluo naquilo que eu estou fazendo. Né? Aquela história, é muito mais fácil você acelerar quando você segue o fluxo, né? O seu flui as coisas de forma leve para você, do que quando você tem que estar o tempo todo se esforçando para ir numa direção contrária daquilo que é a sua essência. É você subir, um barco subindo o rio e um barco descendo o rio. Se você acelera um barco a favor da correnteza, o seu nível de velocidade vai ser absurdo. Se você vai contra a correnteza, você consegue subir, sim, mas uma boa parte da energia gasta pelo motor vai ficar na parte de romper a correnteza que já está acontecendo. Olhando por esse aspecto, a gente vai na área de comunicação um pouquinho, que é uma questão que a gente, através de algumas pesquisas que eu fiz, que é um ponto que as pessoas questionam muito. É a questão do se comunicar, e quando eu falo se comunicar, eu falo da aparência, do gesticular, do modo de falar, e uma dificuldade que as pessoas têm muito de mostrar quem elas são,
e estar com a aparência ou a forma de agir ou de falar adequada para aquilo que elas querem ser, né? Eu acredito que o Horácio, dentro da área de comunicação, ele deve encontrar diversas situações e profissionais onde eles mostram uma imagem através do seu modo de falar, agir e se vestir, mas aquela imagem não é aquilo que eles estão realmente buscando como resultado, né? Então, assim, às vezes a imagem que eu estou demonstrando não é aquilo que eu quero realmente entregar como resultado. E provavelmente você deve ter algumas dicas interessantes para nos falar a respeito de como igualar isso aí, quem eu sou e quem eu quero ser. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Então, acho que algumas coisas a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é que uma boa aparência, independente da profissão, ela é fundamental. Se você quer gerar confiança, se você quer gerar negócios, solidez, você tem que se apresentar de uma maneira adequada. Digamos que eu sou um tatuador. Tá ok, então você tem uma expressão artística em um ramo um pouco diferente. Nos negócios em geral, são mais os negócios mais tradicionais. Normalmente essa aparência um pouquinho mais social, ela vai favorecer mais esse negócio. Então é entender bem para qual público você tem interesse em se comunicar e estar de acordo com aquele público. Aí é uma primeira situação. Outras situações, por exemplo, tem que me comunicar, tem que gravar vídeo. Nossa, para muita gente, assim, você fala, a pessoa... Eu tenho uns aqui no escritório, você falar de gravar vídeo, meu Deus do céu, não vai acabar. A pessoa ela vai congelar. Mas você repara o seguinte, que essas interrupções, improvisações na fala, que é o que acabou de acontecer aqui. Então eu estou falando, você fala, você também fala, sim, a gente interrompe e continua a fala. Então vocês percebem que essa é uma fala natural, normal. A gente não treinou isso aqui para falar. Sim. Digamos que eu pegasse um papel aqui, decorasse esse papel, e aí Fernando ia falar junto comigo aqui. O que ia acontecer? Eu ia me perder na minha fala, eu não ia conseguir continuar a fala. Eu ia procurar o papel aqui e tentar falar. Então, muitas vezes, as pessoas elas sabem o que elas vão falar. Ela tem um conhecimento, tem domínio da área dela, mas ela vai tentar fazer uma fala que não é a fala natural. Veja como que isso vai contra a aparência dela. Porque digamos que eu, por exemplo, um psicólogo. Eu estou vendo esse psicólogo ali o tempo todo, eu conheço pessoalmente. Eu vou e pego meu telefone lá e vejo um vídeo do psicólogo. E eu falo, nossa, mas como que ele ficou diferente aqui? Ou o contrário. Eu vejo uma pessoa extremamente formal, séria, e no consultório a pessoa é diferente. Ou ela tem uma fala diferente. Então a aparência que eu quero passar, ela se quebra muitas vezes quando eu tento, devido ao medo da crítica, ou à autocrítica exagerada, criar ali uma forma de falar que não é a minha. Eu acho que isso aí é uma coisa assim que destrói muito a aparência. Então assim, eu parto do pressuposto que eu tenho que ter uma aparência que é adequada para aquela profissão, mas que eu tenho que ser o mesmo dentro disso. Eu acho que é esse equilíbrio. E aí, quando eu falo de gravar vídeo, é treino. É treino. Eu tenho que me acostumar a fazer isso. Mas eu fiz a primeira vez e, ai meu Deus do céu, fiquei ali morrendo. Faz de novo. Você tem que lembrar o seguinte, não é ao vivo. Você não precisa publicar aquilo. Você não gostou? Não publica. Apaga. Faz de novo, apaga, tenta de novo. Mostra para algumas pessoas. Saiba para quem você vai mostrar. Tem gente, infelizmente, aí... Acho que o nosso colega aqui sabe disso muito bem. Às vezes a família pesa um pouco a crítica, né? Sim. O paciente chega com essa queixa, imagino, no consultório, que a família pesa um pouco a crítica. Então, nós temos que saber para quem pedir opinião, saber ter opinião própria também. A autocrítica exagerada, como eu falei anteriormente, ela é uma inimiga desse começo de carreira. Grande bloqueio. Sim, ela vai te atrapalhar. Então, às vezes eu quero uma coisa tão boa, mas tão boa, eu quero que fique tão bom que eu não faço nunca. Então, acho que é entender o que é o mínimo, né? Então tem que estar limpo, arrumado, né? Assim, o mais adequado possível dentro daquilo que eu quero passar e começar a fazer. Claro que o primeiro do ano, há 2, 3 anos atrás, nunca vai ser bom igual o de hoje. E que maravilha, né? Que bom que eu posso... Significa ter evolução. Que bom que eu posso olhar para trás e ver que eu melhorei. Inclusive que a minha aparência melhorou. Eu acho que é isso que a gente tem que ir buscando adequar, sabe? Não ter essa quebra. Eu vejo que hoje as pessoas têm uma tentativa, até devido à rede social, de aparecer ou de engajar a qualquer custo. E muitos fazem isso destruindo a própria imagem. Destrói a autoimagem para aparecer a qualquer custo e depois não conserta mais. Tem até uma psicóloga que eu acompanho que ela passa um batom assim na boca, fica com a boca muito grande. Eu acho que ela faz isso para poder engajar. Sim. Mas como ela trabalha com confiança, confiabilidade, confidencialidade, eu não faria o que ela faz. Eu acho assim uma estratégia que não está condizente com aquilo que ela está tentando passar. Ela vai engajar. Ela vai ter comentário, ela vai ter curtida, ela vai ter encaminhamento, mas ela não vai vender.
diferença vai ser essa. A gente tem uma situação, vou fazer um comentário sobre isso, que é bem interessante. Eu não sei, né, se vocês conhecem a banda Slipknot, já ouviram falar da banda? E recentemente... Ouvi falar assim. É uma banda de metal muito pesado, né? Heavy metal, bem pesado mesmo. E recentemente nós tivemos uma adição na banda que foi o Eloy Casagrande, que hoje é considerado um dos melhores bateristas do planeta, assim. Ele é muito bom, muito técnico. E aí, por questão disso, né, dele ter entrado e tudo mais, eu acompanho um pouco o mundo da música, eu dei uma olhada sobre a história da banda e tudo mais, e aí eles foram explicar a história das máscaras. Que a questão, por que eles usam máscaras? Eles começaram a usar a máscara, foi tipo meio de brincadeira, ia ter que fazer um show e colocaram as máscaras. E o que eles perceberam? Que quando eles estavam com a máscara, eles faziam certas coisas que eles não faziam sem a máscara. Porque de alguma maneira eles se sentiam protegidos pela persona. E aí o próprio Eloy Casagrande falando sobre isso, ele explicando que quando ele coloca a máscara, que ele vai pro palco, é como se fosse uma outra pessoa ainda. Porque na verdade tira os limites, né? Exatamente. A imagem nos limita, né? A percepção do outro nos limita. E quando a gente tira essa pontualidade do outro perceber quem eu sou e me julgar, eu não posso ser julgado, eu corto meus limites e aí agora E aí algumas pessoas acabam fazendo isso com uma persona que elas criam para rede social ou para a própria vida. Você nunca vai descobrir quem é a pessoa. Eu acompanho muito isso em relacionamento. A pessoa está num momento ali de conquista, né, anos ali, 2, 3, 4, 5 anos, e a pessoa fica dentro do personagem, não sai do personagem. Depois a pessoa entra num relacionamento, aí a outra pessoa fala assim, eu não casei com essa pessoa. Eu não reconheço a pessoa com quem eu casei. Então, assim, uma série de coisas. A pessoa, por exemplo, se coloca muito bem para conseguir uma entrevista de emprego e depois, quando ela entra por emprego, ela começa a apresentar outra coisa e aí a pessoa que contratou fala assim, cara, não tô te reconhecendo. Então, infelizmente, o ser humano faz muito isso. E aí, o que acontece? Por mais que você sustente esse personagem durante um tempo, ele tem prazo de validade. E quando isso finaliza, você vai ter um grande prejuízo. E vai causar prejuízo por onde você passar. Então hoje, e tem outra questão também que você deve ter até as métricas melhores sobre isso, de que quanto mais autêntica é a pessoa, muito melhor ela escala. Então assim, se a gente pode trazer um ponto importante para quem está começando, busque um lugar onde você possa ser quem você é. Que a sua construção vai ser muito mais consistente. A gente levando isso para o âmbito empresarial e levando isso para de forma comercial, né? A gente costuma dizer o seguinte, às vezes existem outras empresas que trabalham com o seu produto, né? Ou o seu serviço, mas ninguém vai fazer o seu trabalho como você faz. E aí buscar essa autenticidade, respeitando seus limites e não se prendendo à expectativa de outros, que é o que o Horácio falou, a questão da família, de outras pessoas, com certeza você vai trabalhar ou exercer a sua função de uma forma que só você pode fazer. Exato. Então, quem quiser o seu trabalho ou o seu serviço da forma como você faz, vai ter que buscar você. Puxando um gancho no que você falou, que eu acho que é um erro que as pessoas cometem com muita frequência, é o seguinte: tanto na parte da imagem, quanto de buscar aquilo que elas vão oferecer, né, como serviço ou produto, a gente tem que deixar um ponto muito importante, que é assim, um erro que as pessoas cometem com muita frequência. Somente você trabalhando com empresa, você deve ver isso com muita frequência também. É você entender para quem você está oferecendo o seu produto ou serviço. A gente precisa ter uma divisão grande entre a pessoa física, os meus anseios pessoais, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero ou deixo de querer, entender que aquilo que você está levando para o mercado de trabalho é um produto ou um serviço que não é você quem vai comprar, é o seu cliente. Então, entender que problema você vai resolver e de quem é esse problema. Porque a partir do momento que você entende para quem você vai resolver o problema, né? Essa pessoa é pagante, essa pessoa é uma pessoa que vai me julgar como? Como que é a imagem que ela vai estar vendo minha na perspectiva de cliente? E vou te falar, normalmente seu cliente não é a sua mãe, não é o seu pai, não são os seus familiares e muito menos amigos. Então,
ter essa frieza na hora de fazer a sua imagem, a sua perspectiva, de almejar e buscar entender aquilo que você oferece, entendendo que é tudo para o seu cliente. A última pessoa que você deve pensar ou imaginar na hora de fazer um vídeo, de buscar a sua carreira ou de qualquer outra situação, são as primeiras pessoas que te incomodam as críticas, que normalmente são os familiares. As primeiras pessoas que você deve excluir na hora de fazer as perguntas, né, de procurar informações, são seus familiares, porque eles não são seus clientes. Então, quanto mais impessoal e quanto mais indiferente a pessoa for ao seu produto, serviço ou a você, na hora de fazer essas perguntas, mais eficientes vão ser as respostas. É uma dica importante que a gente tem para oferecer. Tem um detalhe importante também sobre isso, é da gente focar nos 90%. Eu costumo falar essa regra quando eu falo com pessoas que estão começando a desenvolver um produto. Porque qualquer coisa que a gente fizer... e um detalhe que a Fernanda comentou, que é a questão da venda. Pessoal, não tem um problema com venda, né? A gente cresce com um mindset muito errado sobre ser um problema vender. Gente, não é nenhum problema vender. Os maiores bilionários do planeta são vendedores e todo mundo gostaria de ter o resultado que eles têm, né? O Jeff Bezos é um cara que vende, o negócio dele é a venda, né? O Elon Musk é vendedor, é vendedor de carro, ele é vendedor de foguete, ele é vendedor de internet, é vendedor de ideias também, vende empresas, enfim. Então o que acontece? Quando nós vamos começar, a gente se preocupa muito em trabalhar o produto e se preocupa pouco em trabalhar a venda do produto. Porque o que acontece? Se você quiser trabalhar demais o produto para depois você entregar, ele tem que estar muito, e aí que eu entro na regra dos 90%. Que é assim, se nós tivermos aqui 10 pessoas, vamos reduzir para 10 para ficar mais fácil. A gente tem 10 pessoas aqui e eu sou vendedor de salgado, por exemplo. Eu sei que o meu salgado não é o melhor salgado de Montes Claros, mas eu trouxe aqui o meu salgado para vender. Provavelmente, das 10 pessoas que estão aqui, 9 vão comer e falar, cara, seu salgado vale o preço. Mas vai ter um que é um pouco mais exigente, já experimentou algumas outras coisas, que vai falar assim, cara, o seu salgado não gostei tanto. Só que a gente se guia por essa pessoa. Só que o nosso faturamento não está nos 10%. Está nos 90%, para o qual o nosso produto já é bom o suficiente. Então, comece e foque em vender o seu produto. Por quê? O desenvolvimento de um produto é um veículo que você troca o pneu com ele em movimento. Você vai arrumando ele enquanto ele está funcionando. Só que se você não tem caixa, você gasta muito no desenvolvimento. Aí quando o produto agora já está bom, mas eu vou trabalhar pelo menos mais uns 3 meses, não faça isso, não corra esse risco. Eu experimentei isso porque eu fiz recentemente, há uns 2 anos, uma mudança de carreira. Eu trabalhava na parte mais da produção e comecei a atuar como psicoterapeuta. Quando eu comecei, eu tinha aquela coisa de querer ser um bom psicólogo. Eu não tenho formação na área de psicologia. Eu sou formado em administração e fiz outros cursos para poder atender. E aí eu ficava com a mentalidade do psicólogo. Eu tinha que ter um atendimento que não... que se ele fosse avaliado por um psicólogo, ele passasse nessa avaliação. Só que aí eu comecei, fiz alguns atendimentos e parei, porque eu falei assim, eu tô achando que não é bem. E as pessoas dando feedback positivo, cara, muito bom falar com você, eu me senti melhor, consegui me encontrar, consegui resolver minhas questões, mas eu, por minha causa, estava focando no quê? Nos 10%. Aí chegou um ponto da minha vida que eu falei assim, mas quer saber de uma? Eu vou fazer meu trabalho e vou me guiar pelo processo de acordo com os feedbacks que eu receber das pessoas com quem eu estou trabalhando. E à medida que isso foi acontecendo, com 1 ano de atendimento, eu falei assim, entendi. Eu não preciso ser um psicólogo padrão. Eu tenho essa minha forma de fazer e dessa forma que eu faço, as pessoas estão absolutamente satisfeitas. Então, é aquela história, né? Quem vai te procurar não está procurando um psicólogo ou um terapeuta, está procurando o Lincoln, a forma de Lincoln ser terapeuta. E isso é uma questão que assim, eu observo que você tocou nesse assunto e eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais,
que é a questão de você, dentro das redes sociais, respeitar a sua identidade. Eu percebo hoje que as pessoas dentro das redes sociais, elas têm essa necessidade de seguir o padrão. Tal pessoa tá fazendo isso, tal outra tá fazendo isso. E querer seguir aquela estrutura, aquela roupagem que outras pessoas seguem e deixam de lado ou desvalorizam a questão da identidade, da verdade, né? Da verdade de que ela é real. O jeito de falar, a forma de pensar e outras questões. Claro, respeitando a persona do seu cliente, para quem você está falando, com quem você quer se comunicar. E aí, isso é um tiro no pé, porque chega uma hora que fica todo mundo muito igual, você perde a sua identidade e acaba não passando o que você tem de melhor, que é a exclusividade de ser quem você é. Horácio, Me dá umas dicas pra gente poder cortar, evitar acontecer situações de seguir o padrão. Como é que a gente pode manter a nossa identidade sem perder um pouco desse comportamento padronizado, entre aspas, que é uma moldagem profissional, né? Sendo uma pessoa que se comunica da forma correta, mas mantendo a sua personalidade, Horácio. Deixa eu só incluir uma coisa aí pra você já responder pra gente também, que é, às vezes as pessoas, elas fazem um discurso que é um discurso muito aberto para tentar pegar a maior quantidade de pessoas possível, né? E aí, como é que você enxerga assim? O que é o melhor? É tentar falar para todo mundo ou tentar enxergar um lugar para onde eu me conecte melhor e falar com essas pessoas? Virar a seta, né? Então, vamos lá. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Eu tenho os meus trejeitos, né? Que é o meu natural, é a minha fala, o meu tom de voz, o meu gestual. Tá. Eu tenho que manter isso, claro. Por razões lógicas, a pessoa vai conviver comigo e vai saber que eu sou daquele jeito. É importante a gente saber segmentar e ter aí, vamos falar... Vou usar aqui a palavra educação, ou normas sociais. O que é que eu falo num ciclo de pessoas? O que é de bom tom falar? O que não é? Como que eu me apresento? Tem assuntos que eu vou entrar, tem assuntos que não. Digamos que, por exemplo, eu vendo roupa, tá? Na internet. Eu vendo roupa, então eu não vou falar sobre política. Não vou ficar falando sobre futebol, sobre meu time, ali não é o lugar para fazer isso. Não vou falar sobre sexualidade, não vou opinar sobre a vida, não vou fazer fofoca. Eu estou vendendo roupa. Então, se eu faço isso, eu vou falar em torno daquilo que eu ofereço. Onde que eu enxergo uma grande confusão? As pessoas querem usar o espaço de uma rede social que tem finalidade de conexão comercial, né? Eu estou ali para poder vender coisas. E mistura os assuntos. Eu acho que não deve misturar. Legal. Muito bom. Quem tem empresa, quem quer vender para pessoas, deve evitar esse tipo de opinião de maneira pública. É igual ser dono de um bar, por exemplo. Eu tenho um amigo que é dono de um bar perto da minha casa. E aí... ele é atleticano, mas ninguém sabe que ele é atleticano. No dia do jogo do Cruzeiro, ele enfeita o bar todo de azul, recebe os torcedores, todo mundo bebe, ele torce junto, fica triste junto, mas ele é atleticano. Então tem essa questão, ele sabe ter educação em relação ao produto. Separar as duas coisas, separar as coisas. Então eu cheguei em um ponto. Entendi então que o que eu estou vendendo, eu não tenho que ficar opinando ali. Tenho que guardar a minha opinião. Tem que ter um comportamento que deve ser um comportamento que deve acontecer de maneira adequada. O que vem depois disso? Eu vou chamar de topo, meio e fundo de funil. Aqui eu estou falando especificamente sobre o meu tema e sobre o meu produto. Tá. Então, quando eu falo sobre moda, por exemplo, aí eu posso falar sobre a roupa que a princesa fulana de tal vestiu. Bacana, estou falando sobre moda, todo mundo tem interesse porque todo mundo viu. Eu posso falar sobre a Fernanda Montenegro lá no Oscar e com que roupa que ela estava, porque todo mundo vê o interesse comum das pessoas, o assunto tem alta. Veja bem, então eu estou usando um assunto que é geral, eu não estou focando num assunto tão específico, estou sendo um pouco específico. Eu posso falar ali o quanto o Tom Cruise ainda é bonito, né? Mesmo na idade que ele está, como ele ainda é bonito. Olha só, eu falei de beleza, não falei de moda especificamente, mas eu posso entrar depois no assunto de moda. Então quando eu começar a falar com que tipo de roupa que ele usa, eu já estou com um assunto um pouquinho mais específico, eu estou trazendo um pouco mais para o nicho que eu quero trabalhar. E por fim eu posso falar, sabe aquele look que ele ficou arrasador? Sabe a roupa da Fernanda Montenegro? Então, eu tenho para vender. Aí eu já fui para o fundo de funil e fechei uma venda. Então olha como que eu posso ter assuntos mais gerais e eu posso ter assuntos mais específicos. E esses assuntos vão trazer encaixes de venda. E mesmo assim, em momento nenhum, eu preciso sair da minha essência. Meu gestual, meu jeito de falar. Mas eu tenho que entender que se eu estou num ambiente público, eu tenho que respeitar as normas públicas. Eu até faço eu já atendi algumas pessoas, por exemplo, profissionais que tinham que passar uma imagem extremamente polida
E eu tive que apagar, assim, arquivar 150, 160 fotos do Instagram da pessoa. Falava, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Por quê? Porque às vezes passa uma imagem que vai contra aquilo que o profissional oferece. Não adianta fazer um vídeo sério e ter 90 mensagens, a pessoa tomando todas, rebolando até o chão. Não adianta. Não adianta, exatamente. Então, assim, se eu quero passar uma imagem séria, polida, eu tenho que ter cuidado com a minha rede social. Se eu falo uma coisa, vamos falar que eu, por exemplo, eu tenho uma autoescola, mas todo dia você me vê bebendo. Ou eu sou instrutor de autoescola, você me vê bebendo. Qual que é a imagem que eu estou passando para você? Eu sou um cirurgião plástico, mas eu estou lá no gole o tempo todo. Qual a imagem que eu passo? Gente, isso é muito sério. Outro dia, assim, voltando aqui, só pra gente trazer isso pro âmbito profissional, olha que sério que isso é. A questão de o que você vende, o que você mostra. Meu filho estudava numa escola, estudava, porque ele saiu esse ano, na escola aqui de Montes Claros, e na escola tinha uma matéria que era projeto de vida. O professor da matéria de projeto de vida, você podia passar de segunda a sexta no boteco, ele estava bebendo. Quando foi no dia de fazer a matrícula, o diretor da escola me procurou e perguntou por que meu filho ia sair da escola. Eu falei assim, ó, você me desculpa, mas como é que você coloca um professor que fala de projeto de vida, você passa segunda-feira, um tá tomando cerveja, quem gosta, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas projeto de vida, você chegar para um adolescente, que referência é essa que você tá dando pro menino? Tem como? Não tem, ué. Numa situação, realmente... O diretor, ele nem insistiu pro menino ficar na escola depois disso, ele não teve como fazer isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você precisa passar nas redes sociais, que outra dica é, caso você tenha, assim, uma essência diferente daquilo que você precisa mostrar no seu profissional, separe as suas redes sociais, né? Mostre a sua imagem profissional para quem quer buscar a sua imagem profissional, e a sua imagem vida pessoal você faz uma outra rede bem diferente, sem fazer referência de nome, para que os públicos sejam diferentes. Uma rede privada, né? Assim, só para pessoas mais próximas. Para que você não tenha essa desconexão de imagem, né? Que isso, eu vejo isso com uma frequência absurda. Gente, não tem educação para ter rede social, não tenha. Né? Se você não tem educação para você ter uma imagem polida ali na rede social e você precisa ter essa imagem pública, porque a rede social é um ambiente público, sugestão de amiga, não tenha rede social, porque não adianta contratar ali o Horácio para você fazer uma imagem maravilhosa, profissional, e aí você tem uma outra rede ali que você não condiz com a imagem que você quer ter. É melhor excluir, né? Fica a dica aí. Fato. Bom, a gente já falou da imagem, a gente já falou da questão da pessoa quem ela quer ser, mas vamos falar um pouquinho das consequências que as pessoas podem ter no sentido de não estarem, por exemplo, se preparando da forma correta para abrir um negócio. Eu vou falar por experiência própria. Eu não me preparei quando eu abri o meu primeiro negócio. Desastre, me levou literalmente a um desastre. E hoje eu percebo que essa falta de preparação, essa ansiedade em querer dar o próximo passo sem se preparar, me trouxe consequências graves, né? Eu até, assim, hoje eu costumo dizer que todo empreendedor, principalmente aquele que não teve, assim, todo um preparo, que isso é 90% deles. A gente, principalmente nossa geração aqui, nós não fomos educados para empreender, nós não fomos preparados para o empreendedorismo. E ele costuma levar 3 passos, que é certo para 90% das pessoas. É você empreender para você satisfazer o seu próprio ego. E aí você empreende e faz um monte de escolha que te leva a satisfazer o seu ego, não te leva necessariamente a ter sucesso no seu negócio. Isso te traz consequências, que são normalmente um monte de dívida, um monte de problema, um monte de consequências ruins. E aí você vai agora buscar realmente fazer as coisas do jeito certo para resolver os problemas do primeiro passo, e fique tranquilo. Na terceira fase você começa a crescer, que é quando você já quebrou a cara, é quando você já resolveu os problemas que você arrumou, e aí agora você está apto para começar o desenvolvimento. Eu costumo dizer que são os 3 passos do empreendedorismo. Mas tem formas da gente diminuir isso aí. Tem forma da gente evitar algumas questões. Horácio, eu sei que você também é professor universitário, é um cara palestrante maravilhoso.
Fala para mim a sua experiência como professor universitário dentro da universidade. Quais são os principais erros que o universitário comete dentro do processo universitário para chegar ao mercado de trabalho? Porque assim, gente, na minha percepção, o maior erro de um universitário, de uma pessoa que está no processo de busca de conhecimento para o mercado de trabalho, é se tornar profissional quando se forma. É achar que ele precisa ser profissional quando ele se formar. Um bom profissional, aquele cara que já sai da faculdade, assim, bem, é o cara que ele tem a postura profissional desde o primeiro período. Horácio vai conseguir falar melhor do que eu a respeito disso. Eu dei aula por 12 anos, né? Eu trabalhei muito tempo com a Letícia Turano. Ela era coordenadora do curso de publicidade. E uma das coisas que os alunos pediam para ela era para que tivesse aula prática. Na época era Corel e Photoshop, basicamente era programas de gráfico e foto. E ela fazia prontamente, colocava professores, ofertava os horários e muita gente que tinha pedido aquilo não ia. E ela ficava lá pagando para nós professores, e nós ficávamos lá com 5, 6 alunos, com pouquíssimas pessoas. E o restante que tinha pedido não aproveitava o tempo que tinha para poder colocar em prática com outros profissionais no aprendizado. Claro que isso não é empreendedorismo. Isso é uma ferramenta de aprendizado que você vai ter que ter para poder, muitas vezes, começar a empreender. O cenário que nós temos aqui, que é muito desafiador, é que você precisa, às vezes, entrar no mercado sem apoio familiar, sem capital para começar, sem saber muito bem o que fazer, sem clientes, e, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas vão para o mercado. E sem saber administrar, porque a faculdade não te ensina a administrar um negócio. Mas assim, é como se você fosse entrar num ringue do UFC. Só que aí você só lê o livro. Você só lê o livro. Ah, como é que eu dou um jab, como é que eu dou uma joelhada. E aí você aí você vai entrar com um cara que já sabe lutar, que é o mercado lá, né? Você poderia ter feito pelo menos um sparring antes, né? Treinado antes com um professor ali, mas não, você já vai sem saber nada da prática e cai no mercado. O que você vai tomar? Porrada. Pancada. Você vai tomar muita pancada. Porque se você pelo menos soubesse o que fazer, você saberia, inclusive, com mais facilidade, recrutar pessoas. Mas você também não consegue fazer isso. Se sua empresa está muito pequena, você está começando com uma equipe muito reduzida e você não sabe fazer, falta alguém, como é que você vai entregar para o cliente? Ou como é que você vai julgar o trabalho das outras pessoas se você não sabe como que é feito? Então eu acho que o universitário, e assim, claro que as gerações vão mudando, eu entendo, super entendo isso, mas assim, a gente percebe que, não sei se eu estou ficando muito velho, mas parece que quando o tempo passa, eu vejo as pessoas mais novas perdendo oportunidades de ouro. No meu primeiro trabalho... Ficando pior. Eles não... O conhecimento tá aí, nunca teve tão fácil. E as pessoas nunca tiveram tão pouco conhecimento. Então tá tão fácil, tá ali, tá na mão, as pessoas não aprendem. Elas não conseguem se concentrar muitas vezes aprendendo uma tarefa. Quando eu comecei a trabalhar numa agência, eu sabia muito, muito pouco. O meu colega que estava do meu lado fazia assim, ó. Ele deitava no teclado aqui para eu não... Para você não ver... Para eu não aprender a mexer no computador, para eu não aprender a mexer no programa que ele sabia mexer. Hoje eu sento do lado da pessoa e falo com ela, senta aqui para eu te ensinar. Ela não tem interesse, ela não tem vontade. Então, essa questão de aproveitar o tempo de faculdade para você se preparar tecnicamente, digamos que você já sonha em empreender. Se prepara, aproveita esse tempo, leia sobre o assunto, entenda sobre como administrar o negócio, entenda o básico de finanças. Eu acho que tem uma outra questão que as pessoas perdem a oportunidade na faculdade, é de lidar com frustração. As pessoas não sabem mais lidar com frustração. Eu falava o seguinte, meu sonho é ter meu telefone bombando, meu WhatsApp bombando de cliente, gente me chamando, procurando. Hoje tem. Você acha que me satisfaz isso? Eu estou almoçando, a pessoa está me chamando. Estou à noite, eu trabalho com muita gente de áreas da saúde, por exemplo. O cara me chama à noite, me chama fim de semana, me chama de madrugada, me liga. Então hoje eu vejo que aquilo que eu sonhava tem uma frustração. Mas por que tem essa frustração? Porque ele precisa disso. Um dia uma pessoa falou comigo assim, eu abri um consultório, a pessoa devia ter aprendido na faculdade alguma matéria para ensinar isso. Ela trabalha com dor, paciente com dor. Não aguento mais ouvir reclamação de paciente. Ninguém explicou que ele precisava fazer uma terapia conjunta para ajudar. Eu falei assim, olha, você é especialista em quê mesmo? Em dor. Eu falei, as pessoas chegam no seu consultório com o quê? Com dor. E você quer que elas cantem uma música, que elas dancem balé? Elas estão com dor. Elas vão reclamar da dor, vão falar que estão com dor, elas estão te procurando, te pagando porque elas estão com dor. Então ouça a reclamação. Então no meu caso, hoje eu olho muito isso. Como que o que eu queria tem uma frustração se eu não souber entender o que está acontecendo. Então eu acho que na faculdade a gente está ali meio que num limbo.
Você é criança, entre aspas, né? Não é tão criança, mas você sai ali daquela formação e entra para uma formação que deveria ser profissionalizante, você se perde. É como se você caísse ali na lista do País das Maravilhas. Sim. A pessoa entra por uns 4 anos, dependendo do curso, ou mais tempo, e ela fica num limbo existencial. Né? Ali, festinha, uma coisinha e outra, os ilícitos. As pessoas acham que faculdade é um período de diversão liberada. Exatamente. E deveria ser o período mais importante da sua vida. Se alguém tivesse me falado isso quando eu fiz faculdade. Apesar que eu tentei me esforçar, mas eu não ouvia isso. Olha, você está se preparando para a sua vida adulta. Todo o esforço que você fizer aqui, o máximo de esforço que você fizer, significará menos esforço na sua vida adulta para alcançar seus objetivos. Ninguém me falou. Horácio, você tocou num ponto que assim, eu queria discutir com bastante cuidado, porque eu vou te falar uma coisa. Empreendedorismo e frustração, eles andam de mãos dadas e não tem como você soltar. E o pior... A vida e a frustração andam de mãos dadas. Mas sabe o que é? Porque o empreendedorismo... Houve-se um período onde as pessoas fizeram do empreendedorismo um espaço lúdico quase, né? Nós pegamos bem esse pedaço aí que alguns 3, 4, 5 anos atrás, onde o empreendedorismo, a palavra startup era um luxo. Era uma modinha. Uma modinha. Sim. Só que aí que tá, a pessoa falava em empreendedorismo como se fosse uma certeza do sucesso. E aí o que acontece? Empreender nada mais é do que momentos de erro e acerto. Errou, começa de novo. Errou, faz de novo. E isso aí, vou te falar, quanto mais você crescer no seu negócio, maiores são as possibilidades de erro e maior é a chance de você ter que lidar com uma frustração, né? Seja com um funcionário que você se dedicou a treinar e não deu certo, um produto que você pôs no mercado, uma estratégia que você criou, e tem uma série de situações. Uma vez eu fui fazer uma palestra na faculdade, no curso de arquitetura, e aí falando justamente sobre essa chave entre ser estudante, né, ser o estudante de arquitetura e se tornar o empreendedor arquiteto. E aí no dia eu comecei a palestra perguntando assim, ó, quem quer ficar sem dinheiro? Quem quer ter que escolher pagar as contas ou sair no fim de semana? Ninguém. Só que se você não está disposto a passar por esses desafios na sua vida empreendedora, sinto muito, você não vai conseguir empreender. Porque esse empreendedor que já começa dando tudo certo, que é um sucesso imediato, que tudo acontece perfeito, que as pessoas admiram, não existe. Não existe. Se você pegar os maiores empreendedores hoje, os mais bem-sucedidos, eu estou falando desde o Walt Disney até outros que a gente vê aqui no nosso mercado, na nossa região, todos eles tiveram sucesso depois de desafios, depois de tragédias, depois de situações difíceis. Eu não estou dizendo que o empreendedorismo tem que ser um completo caos, não é isso. Mas saber lidar com frustrações no processo de desenvolvimento como empreendedor ou como empresário é o que vai definir se você vai ter pulso para você seguir a sua carreira ou se você vai desistir no meio do caminho. Lincoln, fala pra gente algumas dicas para que a pessoa consiga lidar com pequenos e grandes desafios e frustrações dentro da vida profissional. Essa questão da frustração tem um detalhe interessante que é o seguinte, a gente tem um problema muito sério na educação das crianças. Por quê? Principalmente nessa geração mais nova, os pais não permitem que as crianças se frustrem. Acontece uma coisa, os pais correm, resolvem, porque não, ela não pode passar por esse trauma. Porém, são esses microtraumas. Você dá uns... Pega outro. São esses microtraumas que vão formando o caráter da pessoa. E mais, a maturidade, ela nunca vai ser medida pela idade que a pessoa tem. Ela sempre vai ser medida pelos desafios que a pessoa venceu. E cada desafio que eu venço é porque eu tenho uma frustração e eu consigo superar aquilo. Eu estou diante de algo que de forma imediata eu não consigo realizar, eu não consigo empreender, eu não consigo fazer, mas eu vou superar aquilo. Então, uma dica que eu aprendi recentemente para você aprender a lidar com isso é você se colocar em situações onde você pode experimentar esse tipo de coisa. Então, quando você faz isso
Tal. Quando você começa a fazer isso por conta própria, e esses dias eu estava conversando com o Fernando, eu citei um exemplo de um influencer que eu estou seguindo agora. Ele acertou 2 aplicativos, os aplicativos têm milhões de acessos, e ele assim, tem uma renda bilionária todos os meses. O cara acorda todos os dias, pela manhã, e corre 10 quilômetros. Aí, recentemente, um influencer foi lá fazer uma entrevista com ele e falou que queria saber como é que é o dia dele. Ele falou, você quer passar um dia comigo? Vou fazer o meu dia tranquilo. Só que hoje, como você está me acompanhando, não vou correr 10. Hoje nós vamos correr 5 quilômetros. Com 2,5 quilômetros o cara já estava morto. E aí a gente pensa, né? Você que está nos ouvindo agora, suponhamos que você tenha uma renda de R$1 bilhão caindo na sua conta, sem que você tenha que fazer mais nenhum esforço. Aquela renda, ela está caindo todos os meses. Assim, um bilhão é um negócio, é um dinheiro que a gente nem consegue pensar exatamente como é que é um bilhão, né? Real. Assim, o que seria R$1 bilhão aqui? Enfim, no caso dele é $1 bilhão, mas enfim. O que você faria? E aí, vem o pensamento, o que leva esse cara que já tem essa vida, assim, muita coisa confortável, existe muita coisa que ele não compra mais, ele não compra mais roupa, não compra mais tênis, porque as lojas pedem a ele para ir visitar, e só o fato dele estar na loja já faz com que outros bilionários queiram estar na loja, porque ele é um cara... O que leva um cara desse a todos os dias, de domingo a domingo, levantar e correr 10 quilômetros? É simplesmente porque ele não quer deixar o nível dele descer. Eu diria que ele não quer correr o risco de entrar na zona de conforto. Exatamente. É isso, assim. Agora, aí eu volto à pergunta. O que você faria? Não, eu já ouvi muita gente falando isso. Se eu tivesse um dinheiro desse, eu estava na praia agora. Né? Por muito menos. Se eu tivesse, sei lá, R$5 mil agora, estava na praia. Ou seja, nós estamos nos programando para, na primeira oportunidade, correr para a zona de conforto. Só que isso acaba acontecendo nas pequenas coisas que a gente faz também. Então, nós temos uma geração que é uma geração, eu peço até licença para falar isso aqui, é uma geração fraca. Qualquer situação... Não, tem que falar a verdade mesmo. Qualquer situação, por menor que seja, que se apresenta, a pessoa fala assim, não dou conta. Não dou conta mais, acho que não vai dar certo, acho que nem era isso que eu queria, acho que essa não é essa carreira. Acabei de descobrir que o meu negócio não é psicologia, meu negócio é veterinário. Aí você tem aquela pessoa que faz 1 milhão de coisas até a primeira frustração e para. Como que a pessoa pode começar a lidar com isso? Comece a se desafiar. Por exemplo, você é uma pessoa que corre? Não. Então se desafie. Corra 1 quilômetro. Comece a se colocar em desafios, porque tem uma expressão que se chama apetite irascível, que é quanto mais eu faço coisas que eu não quero fazer, mas que eu preciso para poder gerar um resultado, melhor eu fico treinado nisso. Né? O Horácio estava comentando aquela coisa da pessoa que começa a fazer. Há um dito oriental que fala que a gente só consegue atingir a maestria de qualquer coisa que a gente faz após 3.000 horas fazendo aquilo. Qualquer pessoa fazendo qualquer coisa dedicadamente por 3.000 horas se torna mestre naquilo. Mas o início sempre vai ser vergonhoso. Só que a gente para justamente no início. Você nunca vai conhecer o que seria você com um nível de maestria fazendo aquilo. Por quê? Você para na primeira frustração. Então, como que a gente lida com isso? É simples. Comece a criar problemas para si. Nas suas horas nos seus espaços ali, entre uma atividade e outra, crie atividades que te desafiem. Eu ia falar agora, pelo amor de Deus, não fala empreendedor e problema não, que a pessoa desiste. A palavra é o seguinte, é se desafiar. O que acontece? Essa conversa que ele teve foi comigo, nós conversou muito sobre esse assunto, e nós temos uma tendência muito grande a ir para a zona de conforto, seja onde for. Seja na faculdade, colocar o colega para fazer o trabalho mais que eu, seja dentro do mundo, né, quando você está abrindo o seu negócio ali, a primeira atitude que a gente tem é começar a terceirizar as funções da empresa. E aí, o que acontece? Dá para dar um jeitinho. Dá um jeitinho para conseguir as coisas do jeito mais fácil. Isso.
Só que tem um detalhe. Quando você vai indo para esse lugar de zona de conforto, se você não tiver cuidado, chega uma hora que você comete um suicídio empresarial. Que é o quê? Você chega num lugar da zona de conforto, você busca não estar empreendendo, inovando, buscando evoluir o seu negócio, buscando novos produtos, novos serviços, não se acomodar com aquilo que você já construiu. O que acontece? É esse profissional que vai crescer. É esse cara, é essa profissional que, mesmo estando num lugar confortável, tem uma renda legal, tá tendo um retorno bacana, ela não parou, ela não desistiu de buscar inovar, buscar crescer, buscar diferenciais. E aí são essas pessoas que vão se destacando ao longo do tempo, são essas pessoas que não pararam, que não ficaram na zona de conforto. Essa entrevista que Lincoln falou, ele é muito interessante pelo seguinte: quando você cria pequenos desafios, né, para sua vida, até vida pessoal e dentro do seu negócio, você vai perceber que isso vai o tempo todo te estimular a não parar. E aí você se acostuma com o desconforto, porque se tem uma coisa que faz uma pessoa crescer na vida é desconforto, né? Se você está numa situação que está desconfortável no sentido de eu quero alcançar o ponto tal, eu quero, mesmo que isso aqui tá tudo legal, eu vou criar um novo desafio, vou criar uma coisa diferente. É esse lugar de entender que se está desconfortável é porque você está crescendo naquele lugar. E aí, lidar com a frustração de forma positiva, porque se você teve a oportunidade de se frustrar com alguma coisa, é porque você tentou alguma coisa, buscou algo que não funcionou, mas que você está buscando novas formas de resolver aquela mesma problemática. Quem foi que descobriu a lâmpada que eu esqueci? Thomas Edison. Thomas Edison. Tem uma frase famosa dele que fala, né, que ele fez... Recusa aqui pra mim a chamada. Que ele tentou 100 formas de descobrir a lâmpada e acertou mais de 1000 formas de descobrir. Quando perguntaram pra ele, ele falou assim, não, eu descobri 1000 formas de não fazer uma lâmpada, então não deixa de ser uma descoberta. Interessante, Nanda, é o seguinte, você comentou sobre o problema. Vamos levantar isso aqui, vai dar um corte, inclusive um corte legal. Por quê? Por que a pessoa não pode buscar problema? Isso é bem interessante. Porque a palavra... Não, tá. eu sei exatamente como você raciocina. A palavra porque nós estamos diante de um solucionador de problema. A palavra problema, ela é mal interpretada. Palavra. E é justamente por causa dessa interpretação que a gente precisa ajustar essa palavra. Eu ia falar ressignificar, mas não. A gente precisa ajustar essa palavra na nossa cabeça pelo seguinte: os maiores empreendedores do planeta são os grandes solucionadores de problemas. A vida toda eu ouvi falar que foguete não dava ré, até que fizeram foguete dar ré. Elon Musk fez o foguete dar ré agora. E aí, o que acontece? O fato dele ter feito o foguete dar ré não acabou só com toda a minha crença de que foguete não dava ré. Ele mudou a corrida aeroespacial no planeta. Ou seja, o lugar onde você vai ter mais resultados é o lugar onde você consegue ser o melhor solucionador de problemas. Por exemplo, se eu tenho um problema de imagem e comunicação para rede social, para apresentação do meu produto, o cara está aqui, ó. Entende? Ele é um solucionador de problema. E ele só está nesse lugar, por quê? Porque ele errou um bocado tentando solucionar, até ele fez as 1000 lâmpadas erradas. Isso faz a pessoa especialista, né? Exatamente. Que é expert em resolver determinado problema. Então, se você começa a se apaixonar pelo problema, e nessa questão que eu falo do problema, se você começa a se apaixonar pela resolução de problemas, a ponto de você falar assim, deixa eu ver aqui o que eu posso solucionar. Existe um cara, eu não vou citar o nome dele não, daqui de Montes Claros, ele trabalha na área de telemarketing, tá? Um grande empresário, e eu tive a oportunidade de conversar com alguém próximo a ele. E nessa conversa, essa pessoa falou comigo assim, falou, Lincoln, eu fico assim, encabulada com ele, porque todos os lugares onde a gente está, ele fica olhando para as coisas, para saber assim, o que tem aqui em cima dessa mesa que poderia ser feito de melhor forma. E essa é a coisa dele, assim. Hoje ele atua em futebol, e enfim, N áreas, além da parte do telemarketing.
E a grande sacada dele é se tornar um grande solucionador de problema. Quando ele identifica, porque assim, a vida toda é sempre assim, né? Você consegue identificar algo que funcionou a vida toda daquele jeito, mas você sabe como fazer aquilo de uma forma que ninguém fez ainda. Você é. E às vezes é uma coisa muito simples, Uma coisa muito simples. Você acaba de se tornar uma pessoa que explodiu na vida, porque você identificou uma coisa simples, que todo mundo fazia de um jeito, e a partir de agora você consegue fazer de uma outra forma. Você tinha comentado um negócio que eu ia comentar em cima. Aí, ó, por isso que eu peguei meu papelzinho. Gente, dica, viu? Tá conversando com gente inteligente, mantém o papel na mão para você não se perder. Você estava comentando sobre um negócio importante que eu ia falar, gente, solucionador de problemas. Tá, lembrei, obrigado. É o quê? Fernando falou assim, ó, que a gente tem que tomar cuidado com a questão da frustração. Então, se você está tendo uma frustração, muito provavelmente você está num processo de crescimento. Só que a gente tem que só tomar um cuidado, porque é só abrir um parênteses, eu concordo com ela, a gente tem que só abrir um parênteses para o seguinte: existe a possibilidade dessa frustração acontecer pelo fato de que você não está fazendo o que você deveria fazer. E aí a coisa fica toda problemática. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí volta lá onde a gente começou esse bate-papo, que é a primeira coisa que você precisa é se conhecer. Saber quem você é. Para você entender se a frustração diante da qual você está é uma frustração que vai te potencializar para ir para um lugar mais elevado, ou é porque você está justamente indo para um lugar onde você não deveria. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui porque minha mãe acha lindo que eu faça. Estou falando por mim mesmo. Passei anos da minha vida com essa, eu chamo isso de lealdade oculta. Você não sabe por quê, mas você está indo para aquele lugar porque, de alguma forma, tem um livro que fala que é a síndrome do amor negativo. Quando você era criança, você queria ser amado. E aí, quando você começa a fazer alguma coisa, a sua mãe fala assim: nossa, eu acho tão chique o fato do meu filho ser engenheiro. Você nem gosta de engenharia. Você está num negócio que você não quer fazer, não tem... Você não tem o feeling do negócio. Mas como você está esperando mais de 30 anos para ouvir essa aprovação dela, quando ela coloca a aprovação nisso, você agarra isso com todas as suas forças. Por quê? Porque aqui eu vou ser amado pela mamãe. Então isso é muito perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado para entender se a gente está indo para o lugar para onde a gente deveria ir realmente. Você falou de uma coisa legal para a gente levar, que é a aprovação. E aí eu vou para as redes sociais de novo, para a imagem, legal. Na verdade. Aprovação é uma coisa que a gente nem percebe, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente se veste, a gente fala, a gente se expõe, né, buscando, de certa forma, aprovação. E aí, eu queria que você me ajudasse, Horácio, a entender como que a gente sabe que eu estou buscando a aprovação correta, das pessoas corretas. Basicamente seria assim, ó, como que eu vou identificar qual é o público que eu quero atender? Você já falou a questão da gente direcionar a comunicação e tudo. O que eu estou te perguntando é, ajuda o nosso espectador a entender como eu vou ter uma percepção, como eu vou identificar de forma crítica para quem eu estou resolvendo um problema. Você entende? Porque assim, o meu cliente nada mais é do que alguém que está com um problema e eu tenho uma solução dele. Como eu posso me comunicar? Que tipo de comunicação eu posso buscar ter nas redes sociais para atrair de forma assertiva esse público? E a partir de que ponto de que lugar eu posso estar passando do ponto? Igual foi o caso dessa psicóloga que a gente comentou, né? Assim, tem hora que você chega num determinado lugar, a partir daí eu acho que já não seria interessante. Como não passar do ponto também, né? Então vamos lá, vamos começar tentando entender então o que eu tenho que fazer para que as pessoas se conectem comigo dentro do problema que eu resolvo. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que vamos falar de Instagram? Tá na alta Instagram? Então, o Instagram tem nichos. Repara pra você ver. Digamos que você procura alguma coisa sobre fisiculturismo no Instagram. O que vai começar a acontecer? Só aparece isso. Começa. Fisiculturismo. Por quê? Porque ele tem um nicho. Ele entendeu ali que você se interessa pelo assunto. Então ele começa a te entregar a todo mundo que produz isso. Está diversificado. Digamos, por exemplo, que o meu negócio é tirar anzol que as pessoas se acidentam nas pescarias. Enfiei um anzol na mão aqui, esse cara tira um anzol. Por que esse cara vai me procurar para tirar o anzol da mão dele?
Porque eu mostrei que eu sou boa em tirar um anzol. Não. Não? Por que é? Porque alguém que já tirou o anzol disse que... Não, porque tá doendo. Eu resolvi problemas. Eu mereço um Né? cascudo agora. Entendi. Tá doendo. Tá doendo muito. Ele tem uma dor. Mas, digamos que esse anzol que tá na mão dele tá um anzol assim muito encravado mesmo. Vai ser complicado para tirar. Quem que ele vai procurar? Um especialista. Alguém que seja muito bom. Entendi. Ou quem que ele vai procurar? Aquela mulher da esquina da casa dele que ele sabe que tira anzol. Por que ele sabe que ela tira? Porque todo dia ela grava um vídeo mostrando tirando anzol. Ou seja, eu digo que eu resolvo um problema, você passa a me ter como referência da solução do problema. Ou seja, seu problema é uma dor. Então eu posso resolver a sua dor, eu mantenho frequência falando sobre um assunto, gerando autoridade, me mantenho presente na sua memória. Talvez esse primeiro ponto não seria, por exemplo, o dia que eu resolvo uma dor, a pessoa tem o conhecimento, eu passo a ser uma primeira opção, assim? Eu vou me tornar uma referência talvez mais à frente? Não funciona tão assim. Depende muito. Por quê? Eu tenho que ter alguns pensamentos em relação à rede social. O primeiro deles é a urgência. A pessoa na rede social, ela não tem tempo. Por mais que ela tenha tempo, ela não age como quem tem tempo. Todas essas ações são ações de maneira compulsiva. Ele não fica esperando. Ele age por impulso, ele age rápido. A compra é muito rápida, tudo ali é muito rápido. Ele não vai esperar, ele vai agir rápido. A leitura é rápida, né? Rápido. Se ele vai agir rápido, eu tenho que entender que talvez eu tenho que saber usar isso a meu favor. Então ele não é questão de que ele tenha outras opções ou não. Muitas vezes quem respondeu primeiro vendeu. Entendi. Quem respondeu primeiro? Vamos falar que eu quero comprar essa garrafa na sua mão. Aí você fala comigo assim, me chama no direct, amanhã eu te passo o orçamento. Não. Cara, eu tô com muita sede, eu não vou esperar. Eu vou comprar de outra pessoa. Mesmo que seja com valor um pouco mais alto. Mesmo que seja com valor um pouco mais alto. As pessoas elas estão com índice de urgência ligado 100% o tempo todo. Sim. Isso é um Porque fato. eu quero pra agora. Você é capaz de resolver a minha dor, eu quero pra agora? Sou. Digamos que eu tenho uma coisa que eu poderia esperar um pouco. Mas aí eu vou poder contar com a sua autoridade. Inclusive eu quero pagar mais caro. Sim. Eu vou usar a sua autoridade. A experiência que eu vou ter ao te contratar, eu vou poder usar também. Então eu já passo a ter outros mecanismos. Como é que eu começo a balizar tudo isso? Eu faço uma postagem, tem lá 100 comentários, 200, 300 positivos, você responde. Olha como é que eu estou recebendo indícios de que isso é positivo. Então quer dizer que eu estou gerando um conteúdo positivo quando o conteúdo é curtido, quando ele é comentado e principalmente quando ele é compartilhado com outras pessoas. Ou seja, o meu amigo mandou para mim me indicando você. Sim. Essa é a mais forte de todas e eu posso fazer isso dentro da rede social. Então é assim que eu começo a perceber o quanto o meu conteúdo tem validação. Mas espera aí, tem uma pegadinha. Tem assuntos que as pessoas não costumam comentar. Vamos falar, por exemplo, sobre hemorroidas. Eu não vou comentar na doutora, tem hemorroida. Não vou. Eu vou mandar um direct, pelo amor de Deus, vou mandar um direct, né? Pra doutora eu mando um direct. Se for o caso, eu até faço um perfil fake, pra não... Você tá entendendo? O perfil fake virou uma ferramenta já, né? Então, assim, é claro que a gente tem que ter cuidado com alguns negócios. Há negócios Sim. e há dores, essa é uma dor, por exemplo, mais específica, que a pessoa ela não quer se expor, talvez, no comentário. Sim. Alguns sim, outros não. Mas eu vou perceber que eu estou recebendo muita pergunta sobre determinado assunto, então eu acertei aquilo ali. Tá. Muita curtida, muito encaminhamento. O encaminhamento, por exemplo, ele é anônimo. O salvamento é anônimo. Então eu começo a ter indícios de ações que as pessoas estão engajando com o meu conteúdo. Se meu conteúdo for muito ruim, muito ridículo, muito palhaço, também vai engajar muito. Qual que é a diferença? Eu não vendo. Então aí eu tenho, no final das contas, construção de autoridade, que valida o meu conteúdo, ou eu tenho destruição de autoridade, que dá muito engajamento, mas invalida o meu conteúdo, porque eu estou fazendo circo. Então tem que ter só esse cuidado aí de saber interpretar essas métricas. Existe algum lugar onde fazer esse circo funciona? Na política, funciona bem. Nossa, acabou com a gente, né? Porque, funciona bem. Nossa. Na política funciona super bem. A cadeirada. Assuntos relacionados, talvez... Olha só, então vamos lá, só pra gente tentar entrar um pouquinho, esclarecer um pouquinho esse assunto, tá? Promover o que não presta, o que é ruim, o que é imoral, ou que é, do ponto de vista cultural, baixo, é muito mais fácil Sim. do que promover um conteúdo bom, tá? Claro. Então, se eu partir para o humor, para o escárnio, sensualidade, né? Esse soft porn que a gente chama, que é essa mulherada dançando aí nas redes sociais, claro que isso vai ter uma promoção muito mais facilitada. Uhum. Só que a finalidade dela
não é boa. Então tem sim ambientes onde eu fazer uma coisa, né, de humor ajuda. Comércio de roupa muitas vezes ajuda, né? Eu posso fazer uma brincadeira, uma coisa mais bem-humorada ajuda. Alguns segmentos da área da saúde ajudam. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter um limite muito grande quanto a isso. Eu acho que a gente perdeu um pouco a noção de onde que está esse limite. Tá. Era meio que assim antes. A gente via tudo que não prestava na televisão, mas em casa ainda tinha um certo limite. Uhum. Como é que funciona hoje? A televisão tem mais critério hoje, repara, a televisão se censura mais. E a rede social virou assim um campo... Aberto, sem lei. E aí, assim, falando de Instagram, tá aberto sem lei. Agora, vamos pegar aí um X, né, que é o Twitter. Uhum. Assim, é um faroeste. Aquilo ali é um faroeste, uma loucura. Eu nem tenho Twitter, eu não tenho psicólogo pra isso. O TikTok, assim, gente, o nível cultural do TikTok hoje é uma coisa... Triste. Não, assim, tem que ter outra palavra, é mais que triste. São resgates de superstições, resgate de desinformação. Lá você vai ver a pessoa falando, tá com olho, tá com conjuntivite, coloca leite de peito no olho. Eles estão voltando aquelas coisas dos nossos avós que estão sendo resgatadas, colocadas lá e não são questionadas. Então, assim, vai pegar um Twitter e colocar na mão da minha mãe pra você ver uma coisa? Sai cada receita de coisa que você faz assustado. Esses espaços, eles têm muita coisa ruim, mas quando eu vou olhar pro engajamento, aquilo é péssimo. A fake news, por exemplo, aquilo é péssimo. Mas aquilo engaja, super engaja. O povo comenta, manda uns pros outros. Então, a formação... Perdeu a vergonha, né? Não é perder a vergonha. As pessoas não têm bom senso. Não tem bom senso. Ela não sabe o que é mentira, o que é verdade. O bom senso é você ter um limite. Perdeu o limite ali. Perdeu. Ali comenta tudo, faz tudo, publica tudo. E isso é o que viraliza. Entendi. Então, a gente nada contra a corrente nesse sentido o tempo todo, se você quer fazer um bom conteúdo. É o entendimento de onde que eu quero chegar, né? Onde que eu quero chegar com a minha imagem. Sim. Se eu quero chegar o mais longe possível, aí eu vou pro... Existe um vale tudo. A gente tem aqui na cidade pessoas que provaram que existe um vale tudo. Sim. Assim, se você for pensar, toda profissão tem um código de ética. Tem gente mesmo que implícita. Tem gente aqui que leva o código de ética pro banheiro. Entendeu? Assim, sem nenhum medo. E ganhou muito dinheiro. Quem vai questionar? Não dá, né? Qual que é o valor que as pessoas têm hoje em relação à profissão? E vira até referência para algumas pessoas como exemplo de quem eu quero ser. Mas qual que é a finalidade? É só o dinheiro? Se for só o dinheiro, as coisas lícitas não vão dar esse dinheiro todo. As coisas ilícitas dão muito dinheiro, muito rápido. As coisas lícitas para dar dinheiro, na base da construção. É o caminho mais difícil. Então, nesse mundo imediatista, onde as pessoas só olham para isso, para o consumo, porque eu posso ter, onde eu posso ir, a rede social é um prato cheio para enganadores. E aí vocês acabam levantando uma outra questão, que é uma questão que assim, é grave, é séria, e tem que ser levada em consideração como assim, uma prioridade. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você quer ser uma pessoa que teve um bom resultado profissional, tudo. Com o que você está alimentando a sua cabeça, né? Com quais tipos de informações você tem alimentado seus pensamentos? Quem tem sido referência para você? O que você tem buscado nas redes sociais para estar virando? Porque vira uma referência implícita, a gente nem percebe, e a gente, quando vê, você está seguindo o mesmo rumo, você está seguindo a mesma forma de vestir, de falar, de pensar, de agir, de direcionar a sua vida. Então, assim, fique claro, nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e o nosso fracasso, ninguém mais. Por mais que possa haver referências familiares e outras questões, sou eu que faço as escolhas que me levam ao sucesso ou me levam ao fracasso. E hoje, o celular na mão é uma janela que você tem portas abertas, você tem abertura para ir para onde você quiser. Com qual tipo de conteúdo você tem alimentado a sua principal ferramenta de trabalho, que é você mesmo, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Eu falei mais cedo, se você não sabe usar celular, não use. Se não sabe ter rede social, não tenha. Se você não sabe buscar material bacana para você estar alimentando seus pensamentos, a sua referência de vida, de profissionalismo, de tudo mais, simplesmente não vá. Agora, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida,
busque bons conteúdos, busque boas referências, bons exemplos de bons profissionais, porque você é o resultado daquele meio. E hoje não é só o meio físico, o meio virtual que a gente vive é muito importante. Lincoln, quais são os primeiros sinais de que eu estou me moldando de forma negativa através do meu meio físico e do meu meio digital também? A linguagem. Quando a pessoa começa a receber inputs ruins, a primeira coisa que muda é a forma da pessoa falar. Ela começa a se comunicar conforme, porque o que acontece? A gente tem uma ilusão de que é virtual, mas o cérebro não discerne que é virtual. Se eu estou numa conversa com pessoas aqui, e aqui eu estou recebendo informações, meu cérebro, tem pessoas aqui. E aí eu coloco ali num programa, ou num podcast, ou num programa de humor, o cérebro recebe os inputs do mesmo jeito. E ele valida os inputs que ele está recebendo. Então a primeira coisa que você vai perceber é que a pessoa começa a falar parecido com aquilo que ela está assistindo. Por exemplo, se você vai e fica 4 dias na Bahia, você já volta falando mais um pouquinho assim, arrastado, Por quê? Porque é normal, a gente tem um processo de aclimatação, não é adaptação, é aclimatação, que a gente usa desse processo para melhorar o nosso senso de pertencimento. A gente faz isso desde que a gente é criança. Se, por exemplo, todo mundo em casa passa e dá um tapa em alguma coisa, bate ali, a criança passa e dá um tapa ali também. Ela nem sabe por que ela está fazendo isso. Se todo mundo em casa, isso é um exemplo claro, todo mundo na casa fala alto, a criança, mesmo que ela não tenha essa tendência, ela vai levantando o volume. Se todo mundo começar a falar baixo, ela volta e começa a falar baixo. Nós tivemos um exemplo engraçado disso, uma família bem diferente. Lá em casa a gente fala super baixo. Até a hora que a gente morou perto da minha mãe, tinha hora que ela falava, Lincoln, a gente fica sem saber se vocês estão em casa. Eu nunca teria esse problema comigo. E aí uma amiga nossa falou assim, Lincoln, leva minha filha para ficar um pouquinho lá com vocês, para ver se ela fica mais tranquila, porque ela é muito agitada e não sei o que. Eu falei, não, beleza. Aí o pessoal da igreja, não, deixa passar o final de semana com a gente. Aí ela foi para casa na sexta-feira, ficou sexta à noite, passou o sábado todo, e aí no domingo à noite nós encontramos na igreja. E ela chegou lá e foi cumprimentar a mãe dela. Oi mamãe, como é que você tá? Tudo bem? E sentou. Ela, Lincoln, pelo amor de Deus, Lincoln, o que você fez com a minha filha? Vocês bateram, né? Vocês bateram nela? Porque o jeito que ela tá, não tô conhecendo. Eu falei, não. Vocês digam assim, agora nós vamos arravar o resto da família pra gente educar. Pra ver se resolve. Porque ela só se aclimatou à realidade nova. Então a primeira coisa que você vai perceber é a forma com que a pessoa se comunica. A segunda coisa que você vai perceber é os trejeitos da pessoa. Ela começa a mudar os trejeitos e a forma com que ela consome as coisas. Ou seja, tem um texto que fala que um abismo puxa outro abismo. Então, por exemplo, se a pessoa assiste pessoas bebendo, ela vai ter vontade de beber. Não tem conversa. Se você, por exemplo, por que as propagandas de cigarro foram retiradas da TV? Por causa disso que o Horácio falou. Diminuir o consumo. Por causa daquilo que o Horácio falou dessa questão. A única forma de diminuir a quantidade que as pessoas consomem o cigarro é tirar essa influência, porque os filmes as pessoas pareciam fumando, aquela coisa toda. Então essas duas coisas vão acontecer. A primeira coisa é a linguagem e segundo é a questão do comportamento. A gente sempre vai tentar se comportar de acordo com as pessoas que estão perto e a gente não pode se iludir. Se você abre uma janela e começa a utilizar dessa janela, você vai considerar os costumes desse lugar e vai começar a agir dessa forma. É fato. Aquela história, né? Nós somos fruto do meio, digital ou real. Digital ou real. O cérebro não faz diferença, não diferencia. E assim, a gente tem que começar a entender aquilo que eu quero me tornar. Então, se eu quero me tornar uma pessoa que tem uma postura de credibilidade, que fala de forma correta, que se veste de uma forma, né, respeitosa, não adianta eu começar a frequentar lugares que as pessoas não se importam dessa forma, porque que eu não vou me sentir confortável e outro que queira ou não queira, eu vou começar a me importar de uma forma que não é referência para o que eu quero. Bom, pessoal, a gente encerrou o nosso dia hoje, encerramos o nosso podcast. Eu, pelo menos, assim, estou extremamente feliz com as informações, com as considerações que nós tivemos hoje. E aí eu vou deixar com vocês um encerramento, o que vocês têm a dizer sobre essa nossa experiência, essa nossa troca de informações hoje.
primeiramente agradecer, né, pelo convite, né, por estar numa mesa tão especial, e agradecer por você que nos assiste também, e dizer que assim, procure se conhecer. Se a gente pode deixar aqui uma última mensagem aqui, procure se conhecer. Muitas pessoas que eu atendo me falam assim, eu gostaria de ter tido essa dica ou esse insight 20 anos atrás. Se conheça, aprenda, entenda no que você é bom. Tenho certeza que o seu caminho vai ser muito mais fluido. E continue nos acompanhando, que certamente vocês vão receber excelentes dicas aí. Aguardo meu próximo convite. Claro, eu vou ser de casa. O que eu gostaria de deixar para as pessoas uma palavra? Resiliência. Entenda que o que vocês veem aí na internet, as histórias de sucesso, elas são ou mentira ou exceção. O normal realmente é uma caminhada mais árdua, com mais frustrações, que a gente falou aqui hoje, com muito mais problemas para resolver, com dissabores, com dificuldades que você vai ter por falta de experiência, mas se é o caminho que você quer trilhar, aprenda a lidar com essas frustrações, resolver os problemas, entenda o seu papel enquanto empreendedor, qual que é o problema que você resolve, siga seu caminho e entenda que a frustração, independente do que você for fazer, faz parte da vida, tá bom? Então, paciência, nada se resolve de um dia para a noite, as carreiras são longas. Você vê às vezes alguém fazendo sucesso com alguma coisa e fala assim, nossa, ele começou ontem, já estourou. Vai procurar saber quanto tempo ele está fazendo isso, juntando dinheiro, planejando, estudando. Normalmente tem 7, 8, 9, 10 anos e a gente só vê aquele final. A gente só costuma ver quando floresce. Nós não costumamos ver quando a pessoa plantou aquela semente. E isso às vezes frustra muito. Só enxergar o final da caminhada e achar que foi uma caminhada curta. Quando você sabe que a caminhada é longa, você aprende a ter paciência e essa experiência vai trazer para você menos frustração. Valeu, obrigado. Bom, eu teria agora aqui mais 50 perguntas, 50 coisas pra gente discutir. Você não me venha mais com horário para ir embora, porque você não tem autorização de ir embora rápido. Sabe quanto tempo tem que essa pessoa fala que vai vir tomar um café comigo? Deve ter o quê? Uns 7 anos. 7 anos, João fala. João Lucas já tem 7 anos, eu tive ele era bebê de colo. Não, você não tem autorização pra ir embora assim, não. Bom, abraço. Gente, foi muito... Não, satisfação, viu? Vamos prometer alguma coisa, por favor. Eu sei que você é todo fit aí, cheio de coisa. Deixa eu finalizar aqui Pode desligar? o áudio.